Oi pessoal, eu sou a Ju do Literata. A maioria de vocês já deve me conhecer. Hoje eu tô aqui para fazer a resenha de dois livros que quem me acompanha viu como eu surtei no Twitter por causa da história. Quem me acompanha por lá. E eu vou tentar falar um pouquinho do que é a história de Nevermore, Kelly Creek, e a sequência Enshadowed, ou Pesadelo das Sombras. Eu não sei se é assim que fala o nome do segundo, provavelmente não. Meu inglês é péssimo, mas vamos lá. Bom, Nevermore. A história inicialmente nos apresenta a Isobel. É ela que narra os dois livros. E, bom, ela é a garota popular, a líder de torcida, tem um namorado mais bonito do colégio, aquele que é cobiçado por todas. E do outro lado dessa história, nós temos Varyn. Varyn, ele é gótico, excluído, antissocial. Enfim, eu acho que a autora quis fazer dele um tipo de bad boy, mas ele não é exatamente um bad boy, ele segue o estilo de vida que ele se propôs. Enfim, como duas pessoas completamente diferentes, como esses dois, se encontram? Bom, eles estudam no mesmo colégio e na mesma sala, obviamente, e num determinado dia o professor, como fala, propõe um projeto para os dois. Para os dois não, para a turma. E os dois acabam ficando juntos, que é a decisão do professor. Eles precisam falar de autores já falecidos, clássicos. Acho que é mais ou menos isso, eu li faz um tempinho, não lembro direito. Mas Varyn, no caso, escolhe falar sobre Edgar Allan Poe, que foi o que inspirou a autora a escrever esses livros. Ela é uma grande fã de Edgar Allan Poe. Então, é aí que começa a história propriamente dita. Os dois, eles precisam se juntar para fazer o trabalho, mas a Isobel, ela não se sente confortável com essa situação. Além disso, os amigos dela não são nada legais. Então tem um certo atrito com essa situação, e quando ela acaba por defender o Varyn, que ela acaba se envolvendo assim com ele mais do que esperava, os amigos dela, né? Os amigos dela não gostam muito e tem uma situação meio constrangedora no meio da história. Bom, inicialmente é isso. E a história do primeiro livro gira em torno desse trabalho que eles têm que fazer. Só que coisas estranhas começam a acontecer. A Isobel, ela acaba sendo perseguida por um pântano depois de estar saindo de um encontro com o Varyn. E ela começa a suspeitar dele. E assim, ela começa a ficar amedrontada com a situação. É tudo muito sinistro, ela não está acostumada com esse tipo de coisa. Ela é exatamente o que se propõe. A menina que tem tudo, que todos amam, e ela não tá confortável com a situação. Até que as coisas começam a ruir, ela começa a conhecer melhor o Varyn. Eles começam a se envolver, só que não fica explícito esse envolvimento. Mas ela vai descobrindo aos poucos que ele tá... um lado sombrio, eu não sei como dizer sem dar spoiler. Agora sobre o Varyn. Ele é o gótico antissocial. E eu acho que faltou ao autor inserir mais sobre o personagem na história. Ele não aparece muito. É mais... nós vemos ele pelos olhos da Isobel. E isso, não sei, eu não gostei. E eu não sei fazer essa resenha. Bom, o que mais instiga na história é o mistério envolvido, as criaturas que vão aparecendo. E não chega a dar medo, mas tem um certo suspense, uma certa coisa que te prende, que você precisa saber como termina. E o final, meu Deus, o final, gente, acabou com o meu coração. Mas eu sabia que não podia terminar assim.
Era impossível terminar assim, não tinha como. Então, veio Enshadowed. Eu acho que eu não vou mais falar o nome desse livro. Eu não sei falar o nome desse livro. Bom, aqui nós não temos Verin. Aliás, temos, mas muito pouco. É uma mísera parte que ele aparece. E pra ter um confronto, assim, não um confronto, mas começam a aparecer no mundo da Isobel criaturas do mundo de sonhos para o qual o Varen foi transportado. Desculpa, isso é um spoiler, mas não tinha como falar desse aqui sem falar disso. Então, ela agora está em busca de trazer ele de volta. Ela precisa encontrar uma certa pessoa que ela conheceu no outro livro, que é a única chance dela reencontrar o Varen. Então, ela precisa driblar os pais e ir atrás do Varen. Só que os pais dela, eles estão muito mais super protetores, porque o que acaba acontecendo com ela no final deixa eles bem angustiados, e ela tá de castigo, estão tentando mantê-la na linha, e ela precisa de um jeito. Então ela inventa uma desculpa que quer ir para... esqueci o nome, vamos ver aqui. Para Baltimore, para ver uma universidade de lá. Mas a verdade é que é em Baltimore onde o admirador de Poe, Edgar Allan Poe, vai todos os anos no aniversário de morte do autor para homenagear seu túmulo. E ela sabe que essa é a única esperança dela de chegar até o Varen. Então, ela precisa disso, né? Que ela tenha que mentir, que fugir. Ela precisa, ela tem que chegar lá. Eu não sei, eu achei muito... Sabe? Eu me cansei do jeito da Isobel, da forma como... Eu não sei, simplesmente a narrativa dela me cansou. Eu precisava demais e ela não... Ela é confusa, ela é inconstante, ela fica muito tempo tentando entender sem que consiga. Sabe, ela não busca as respostas certas. Tem uma criatura nesse livro que eu deveria odiar completamente, mas eu amo. Gente, só que eu não lembro o nome dele. Vamos ver se eu acho aqui. Enfim, eu não vou achar. Mas ele é sombrio, ele é do mundo de sonhos. E a Isobel tem muita interação com ele. O Pinfeathers. Eu não sei, quando eu li eu chamava de Pin, mas enfim. Olha lá, até rimou. Não dá pra falar muito sobre esse livro também sem dar spoiler. Mas é uma história gostosa, sombria e irritante demais, porque a Isobel, ela é irritante demais. Tanto que quando eu terminei de ler, faltava poucos dias para o lançamento de Oblivion, que foi dia 18 de julho, nos Estados Unidos, que eu estava implorando para que a narração fosse feita pelo Varen. Porque como termina, da forma como esse livro termina, eu tenho a impressão que se Oblivion fosse narrado pelo Varen, nós teríamos uma percepção maior desse mundo sombrio que ele criou. Porque isso é algo da mente dele. E é por isso que eu não fiquei tão assim com esse segundo livro. Porque a Isobel, ela não sabe de como é o mundo, desse mundo. Ela só tá na busca, ela tá vivendo a vida dela, querendo trazer ele de volta, mas ela não sabe nada, praticamente nada sobre isso, a não ser o que já contaram pra ela em Nevermore. Então você fica querendo descobrir e saber, e ela não sabe, e você também não sabe, ela não descobre, e isso, cansa. Mas infelizmente, Oblivion também vai ser narrado pela Isobel. Mas tudo bem, a gente releva, porque
Gente, a autora inovou muito. Aqui, como eu já falei em Nevermore, e falei aqui também, o Varian ele não aparece muito. Nós conhecemos ele pela visão da Isobel. Mas ele é um personagem que... eu não sei, ele consegue conquistar a gente. Ele tem um tormento, eu não sei. Sabe, eu acho que é tipo aquela... quando a gente quer pegar o personagem e abraçar e falar, meu bem, tá tudo bem. É isso. Não é possível. Ai, eu não sei o que dizer, gente. Depois eu vou fazer um hatcast e vou falar um pouquinho mais dele pra vocês. Eu já tenho 2 atores que eu adoraria que fosse ele. E um é brasileiro, mas vocês vão ter que me perdoar porque ele é... aliás, um é ator brasileiro e o segundo não é nem ator, que é um modelo que eu achei que parece muito com o que eu imaginava dele. Mas agora ele cortou o cabelo, então não sei. Mas mesmo assim eu vou usar ele. Depois eu mostro pra vocês. E aí vocês vão votar. Bom, enfim, vamos parar de enrolação. É isso, Nevermore. Pegar pra mostrar pra vocês de novo. Nevermore. Enshadowed, O Pesadelo das Sombras. Os livros foram lançados pela editora Pandorga. A editora Pandorga é parceira nossa do blog. E eu estou organizando um book tour desses 2 livros. Estou em contato com a editora pra gente poder divulgar, porque é uma história que não é muito conhecida aqui no Brasil, mas que eu tenho certeza que a maioria dos leitores que eu conheço iria adorar de paixão. Então, eu vou dar um jeito de montar isso. Infelizmente não vai ser uma coisa muito extensa, que vai abarcar muitos blogs. Eu vou pegar só alguns, pelo menos uns 6, porque, bom, vão ser os meus livrinhos que vão viajar. Então eu não sei se eu estou muito propensa a dividir ele com muita gente por causa pra não danificar. Bom, eu ia terminar, mas eu vi aqui, eu marquei 2 cortes. Eu vou ler pra vocês, tá? Que resenha do Literata sem corte não é resenha. Sua porção líder de torcida dizia que a coisa toda se organizaria, mesmo que ela soubesse que esse tipo de pensamento fosse apenas um falso conforto. Mas parte do plano, ela havia decidido, era não pensar demais no que estava fazendo. Se fizesse passo a passo, se cruzasse cada ponte conforme elas iam aparecendo, só então poderia continuar acreditando que teria sucesso, que o veria novamente. Era a sua única tática para lutar contra a dúvida e a consequente escuridão intransponível que a acompanhava. Esse corte é da página 91 de Enshadowed. Também temos um na 145, que eu vou ler rapidinho. Deixa eu ver. Eita. Tô na 215, como assim? 145. Aqui. Achei. Isobel fechou os olhos. Pressionou o polegar no aro do anel de campeã, a qual de repente parecia pesado demais para sua mão. Mesmo que o anel a ajudasse a parecer convincente, Isobel desejava que pudesse tirá-lo. Ela queria muito jogar fora, em algum lugar onde não tivesse que olhar para ele outra vez. Pela fachada, antes de qualquer outra coisa, era o único motivo pelo qual Isobel tinha colocado o anel no dedo. Não para honrar algo que tinha conquistado, mas para que pudesse persuadir o mundo, seus pais e professores, colegas de equipe e de classe, de que ela não tinha mudado. De que aquele único beijo de um garoto que sabia como caminhar pelos sonhos, um garoto que ele mesmo agora parecia ser um sonho, não tinha mudado. Isobel de forma irrevogável. Gente, eu li muito mal, desculpa. Não tô acostumada a ler em voz alta. Que vergonha. Mas é isso. Eu gostei muito dos 2 livros. E por aqui a gente encerra essa resenha. Até a próxima.